jogar, e temos o problema que saiu agora há pouco, que é do Adson. Entendeu? Eu queria até perguntar para o Caio qual o tamanho da perda do Vasco com essa ausência do Adson, que possivelmente deve ser até o final dessa temporada. E como o Vasco deve suprir essa ausência do Adson, o Caio? O que você já faria de cara com esse problema do Adson? Rafa, é um problema muito grande, né? Assim, o Adson. Foi igual jornalista na coletiva, né, Caio? Já fiz 3 perguntas numa só, né? Até que o Atlético mexeu muito contigo ontem, aí você está acumulando as coisas. Mas contigo também, não vem dar de Santinho, não. É porque tu tá ao vivo aqui com o pessoal, aí tu fica mais... Não, hoje eu tô até mais calado aqui, pô, já falei muito ontem. Mas o Adson vinha sendo um dos principais jogadores do Vasco, principalmente ofensivamente, né? E puxando contra-ataque, principalmente. Ele é um cara de uma qualidade técnica inegável, um cara que desequilibra ali no meio de campo, vinha fazendo boas partidas, e não é coincidência que ele caiu de rendimento nos últimos jogos. A gente comentou sobre isso aqui, mas sem saber dessa informação que veio à tona hoje. Então, tudo passa a fazer mais sentido quando a gente descobre que o Adson está com um problema na tíbia, né? Ele está com uma fratura por estresse, e aí isso gera bastante dor e limita alguns movimentos. E pelas informações aí que a gente viu hoje, tanto do Lucas Pedrosa quanto do pessoal do Atenção Vascaíno, se eu não me engano, ele muito provavelmente vai ter que não é nem, no caso, optar, né? Muito provavelmente vai ter que passar por um procedimento cirúrgico para resolver essa situação. E aí, caso ele realmente tenha que passar pela cirurgia, ainda não foi confirmado oficialmente pelo Vasco, o tempo de recuperação levaria de 10 a 12 semanas. Então, a gente perderia o Adson aí praticamente pelo resto da temporada. Repito, ainda não está confirmado oficialmente pelo Vasco, mas as informações desses jornalistas que a gente falou, e a gente confia também no trabalho deles, é que muito provavelmente isso irá acontecer. Então, é muito difícil do Vasco conseguir repor com o que tem no elenco e até no mercado, principalmente se desenhando aí os últimos dias de mercado, né? E aí não tem como a gente não falar do quanto a janela do Vasco até agora é fraca e ruim. Hoje a gente teve a apresentação aí do Jean Davi, né? Que agora ele quer ser chamado assim. E justamente porque é o nome da mãe dele, ele explicou lá que... Eu achei engraçado pra caramba, achei legal. Democrático, chegou no clube certo. Pô. Porque aí ele falou que usou muito o nome do pai e agora queria usar o da mãe, enfim. Eu tenho uma expectativa boa, a gente falou sobre a contratação dele também na live de ontem. Ele pode ser o substituto, por exemplo, do Adson, ele já está regularizado, pode jogar a Copa do Brasil, mas ainda é uma aposta, né? Uma incógnita. A gente não pode chegar aqui e cravar que o Jean joga tanto quanto o Adson, ou joga mais que o Adson, enfim. Não dá para cravar isso, até porque pelos vídeos que eu vi do Jean, ele joga mais pelo lado esquerdo do que pelo lado direito. Talvez o Emerson caísse ali para o lado direito, enfim. Sim. A gente vai entender como o Vasco vai funcionar quando a bola rolar. Mas o que a gente Você acha que o Vasco segurou? Você acha que o Vasco segurou essa situação do Adson até a chegada do Jean? Cara, acho que pode ser que sim. No futebol a gente sabe que tem muita coisa que não vaza, né, na imprensa, não vaza para o público em geral, mas às vezes nos bastidores as pessoas já estão cientes, e é uma possibilidade, a gente não pode descartar isso, de que o Adson já vinha com esse problema e estava forçando a barra ali porque não tinha quem jogasse no lugar dele nessa posição. Então, é uma possibilidade, mas o fato é que muito provavelmente ele não será relacionado. Caso passe pelo procedimento cirúrgico, ele fica até o final do ano aí sem jogar. Mas vamos acompanhar, né? Vamos esperar o posicionamento oficial do clube. Geralmente esse tipo de posicionamento do Vasco sai ali na hora que eles colocam a lista de relacionados do jogo. E aí explicam por que fulano ou ciclano estão fora da lista. Então, se o Adson realmente estiver fora da lista, e a probabilidade é muito grande pelas informações que a gente viu, muito provavelmente o Vasco vai colocar ali uma notinha explicando o que ocasionou isso, qual é o problema, o que realmente deve ser feito, e aí a gente vai saber melhor. Mas
é um desfalque enorme, assim. Não é só um jogador titular, é um jogador muito importante no Vasco e no sistema também do Rafael Paiva. O Adson, principalmente nas bolas que o Vasco sai em contra-ataque com velocidade, geralmente quem puxa esse contra-ataque é o Adson. A gente viu ele um pouco limitado até nesse último jogo contra o Atlético Paranaense, tanto que ele saiu... Irreconhecível, inclusive. Irreconhecível. Na nossa tier list, se eu soubesse disso daí, eu não teria feito a sacanagem que agora a gente acha que fez, porque, pô, ele estava machucado, né? A gente botou que ele não jogou bem. E não só o desfalque do Adson, assim, o Adson talvez preocupe mais por causa do tempo de recuperação, caso realmente se concretize isso, mas a ausência do David também, a gente também vai falar sobre, né, Rafa? É muito importante. Isso daí que eu botei na tela para você, porque eu queria fazer uma seguinte explanação. Você viveu para esse momento, né, cara? Dizer que David e Adson vão fazer uma falta gigantesca ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Se a gente tivesse falado isso em março, a gente era um maluco, né? Mas assim, quem você vai botar, Caio? Você é o Paiva, tu vai botar quem no lugar de David e Adson? Cara, é difícil, né? Porque aí a gente fala de novo da montagem do elenco. Inclusive, mandar um abraço aí pro Hugo, que você botou na tela. Hugo Mussauer, meu cunhado, irmão da Amanda, Rafa, a Amanda você já conhece. O Hugo é o irmão mais velho. Fala, Hugo! E a família toda vai caindo. Inclusive, mandar um abraço pro Noah, pro filho teu cunhado, tá? É forte desse jeito assim? Pô, teu cara corajoso pra caralho, hein? Tá de bobeira. E Amanda tem 3 irmãos, pô. 2 mais velhos que ela e um mais novo. Inclusive, mandar um abraço pro Noah, que é o filho do Hugo. Eu fui no aniversário dele final de semana, não levei o presente e o Noah tá me cobrando até agora, mas eu vou enviar o presente para o Noah. Que vergonha! Um abraço também para a galera de Teresópolis que acompanha o Vasco, tem muito vascaíno lá. Que cunhado que o Hugo arrumou, hein? Pelo amor de Deus. Mas, enfim, voltando aqui pro David, em relação à falta que ele faz no elenco, não só como força ofensiva, porque o David, com todas as suas limitações, entrega assistências e gols para o Vasco em números consideráveis. A gente falou sobre isso há umas 2 lives atrás, que o Jean só não tem números melhores do que o David, dos atacantes do Vasco, né? O Jean que chegou agora. Porque o David realmente tem números bons, mesmo com todas as limitações que a gente sabe que ele tem, mas ele faz muita diferença, não só nisso, como se a gente for perceber a saída de bola do Vasco, o David sempre participa pelas pontas. Geralmente ele é o escape para o Piton, por exemplo, que acha ele na paralela ali, lá na frente, ele faz a parede, segura e acha alguém no meio para o Vasco sair jogando. E o David é muito importante nisso por conta da força física dele. Eu não vejo ninguém de opção no Vasco ali que tem essas características parecidas com ele para fazer essa parede, para girar, para se movimentar e achar o passe do outro lado, no meio, enfim, faz muita falta. E se eu fosse o Paiva, respondendo a tua pergunta, Rafa, muito provavelmente eu daria chance para o Ryan, que tem entrado bem. A gente sabe que não é porque ele tem entrado bem que é uma certeza de que ele vai assumir a titularidade e entrar bem também. E aí, do outro lado, a gente fica... Né, pode ser o Emerson Rodrigues, que foi titular no último jogo. Eu, particularmente, não gostei da atuação dele, apesar do gol. A gente até colocou ele na tier list como foi bem, né? Porque ele fez um gol muito importante num lance que não era tão fácil assim. E ele conseguiu dar uma solução boa. E talvez ele continue no time titular. Assim, não é o ideal. E aí vai muito ao encontro dessa crítica aqui do Gabriel. A janela está aberta desde 15/7, Marcelo Santana, que o Gabriel chama de diretor de Série D. Só veio a público para passar vergonha para o Petralha. Todo mundo sabia que o elenco era curto, ele só trouxe o Jean, incompetente. E assim, não tem como a gente refutar muito uma opinião nessa linha, né? Porque realmente o Vasco sabe das limitações do elenco, a gente também sabe das limitações financeiras. O Marcelo falou sobre isso na entrevista de hoje, que o Vasco tem outros compromissos, que o Vasco só vai trazer jogador que realmente chegue para jogar, para agregar de fato ao elenco, mas ao mesmo tempo a gente não pode ficar à mercê disso, né? Tá aí um exemplo claro, a gente vai para uma quarta de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, um jogo importante, sem Adson e David, que são, independente dos questionamentos que a torcida faça aos dois, e principalmente ao David,
são titulares incontestáveis desse time, na minha opinião. E titulares importantes. E aí a gente vai ter que se virar nos 30 aí dentro de São Januário, contar muito com o apoio da torcida e com a dupla Payet e Verratti na frente para que a gente possa sair de lá vitorioso e quem sabe com uma margem boa para segurar esse resultado na volta. Mas vida dura para a gente em São Januário nessa quinta, vamos precisar jogar muito junto para conseguir sair de lá com a vitória. Bom, vou dar aqui minha opinião sobre essa questão do Adson e do David. O David, para mim, ele é importante, mas eu já falei e vou ver de novo, tá? Vou falar de novo, que eu acho a recomposição dele um pouco fraca. Eu acho que o Vasco ganha com a ausência do David é na questão da recomposição. Concordo muito com o Caio com relação à forma como ele prende a bola e a gente não tem nenhum ponta que faça isso. E, além disso, o David é um daqueles pontas que entregam assistências e entregam gol. Por mais que o Emerson Rivaldo Rodrigues tenha feito o gol, nas estatísticas dele, ele nunca foi esse cara. Tanto que nas análises, quando a gente estava observando o Jean Menezes, ele precisava de mais uns 2 jogos para conseguir fazer gol do que o Jean Menezes. Eu acho muito difícil o Jean já chegar de titular no jogo de amanhã, tá? Mas, assim, futebol é futebol, não tem como descartar isso. Mas, a princípio, eu concordo com o Caio. Acho que o Ryan começa de titular, o que não é bom. Eu acho que o Ryan estava tão bem para um garoto de 18 anos entrando durante as partidas. Não, e assim, Rafa, a gente olha para o banco do Vasco no último jogo e já vê pouquíssimas opções para mudar o jogo no segundo tempo. Você imagina agora que os reservas serão titulares, né? Você vai olhar para o banco no segundo tempo e vai fazer o quê? E assim, porque assim, uma coisa é você chegar numa coletiva, dar uma entrevista e falar que o Vasco está querendo a vaga na Libertadores, o Vasco entra em campo para ser campeão, mas como? O Rafael Paiva vai fazer mágica? A torcida do Vasco vai entrar em campo e vai fazer gol? Porque as opções são muito escassas, o elenco é muito, muito fraco para disputar tanto a vaga na Libertadores quanto o título da Copa do Brasil. E isso não quer dizer que a gente não acredite que dá para chegar, porque senão a gente nem ia para o estádio, né? E amanhã estaremos lá, eu, você e mais 20 mil pessoas. Mas a torcida do Vasco já acreditou por muito menos. Isso não afasta a torcida do Vasco. Mas a gente precisa cobrar uma postura mais ativa no mercado e com um senso de urgência mais claro também, né?